e vamos estar trabalhando com outro. Porém, esse arrependimento, ele não vai parar nessa noite. Esse arrependimento, ele não deve parar quando trocar essa faixa. A busca por esse arrependimento, ela não deve parar quando nós saímos daqui. A busca por esse arrependimento não deve ter o mesmo tempo de duração de que um tempo estimado para que um tema esteja atual na igreja. A busca por esse arrependimento tem de ser algo constante. A busca por esse arrependimento tem de ser algo até a volta do Senhor. Porque nós nunca vai nos faltar motivos e razões para que nós venhamos nos arrepender. Quantos de vocês cometeram algum pecado hoje? Faça uma reflexão aí dentro do teu coração. E você vai ver que mesmo que seja bem pequeno, você fez alguma coisa que desagradou a Deus. Você falou alguma coisa que feriu alguém. Você tomou alguma atitude que não era a correta a ser tomada. Um dia normal. Um dia como um outro qualquer. Mas num dia como outro qualquer, devemos buscar esse arrependimento. E quando buscarmos esse arrependimento, de fato, de verdade, e não pararmos de buscar, e não nos cansarmos de correr atrás dele, de lutar por ele, porque é através dessa ferramenta, querido, que nós vamos resgatar a intimidade que talvez foi retirada da tua vida. Eu não sei da tua história, mas Deus sabe, e você também sabe. Você sabe quem talvez você era, e você sabe quem você é hoje. Quem você é? Quem você era? O que Deus já fez na sua vida? Quais foram as palavras que você já falou para o Senhor, dizendo: Senhor, eu nunca vou te abandonar, não importa o que aconteça. Mas hoje talvez a sua vida não demonstre isso, porque você parou de buscar, porque você parou de se arrepender. E talvez você achou que já estava bom demais, que você era invencível, que você era imbatível, que nada podia te destruir. Somos frágeis. Somos frágeis. Mas existe alguém que é mais forte do que nós. Existe alguém que é mais forte do que qualquer problema que se levante contra nós. E esse alguém se chama aquele que é, aquele que era e aquele que há de ser. Esse alguém se chama o grande eu sou. Esse alguém é alguém tão poderoso que não existe palavras para descrever o seu nome. Esse alguém é aquele que nós chamamos de Deus. E quando nós continuarmos buscar, quando nós continuarmos a buscar esse arrependimento, essa intimidade, essa presença de Deus em nossas vidas, aí sim nós vamos estar fazendo com que a palavra que está em Oséias no capítulo 6, versículo 3 diz, e diz assim a palavra: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que regue a terra. Se você quer e você crê nessa chuva de Deus na sua vida, erga as suas mãos e dê o aplauso mais forte ao Senhor que você pode dar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos à mensagem dessa noite. Amém? Queridos, eu quero falar hoje a respeito de chamado. E por que eu falei a respeito de arrependimento? A respeito de intimidade. Porque é impossível termos um chamado de excelência se não tivermos intimidade com aquele que nos chamou. Se você não tem intimidade com Deus, o seu chamado vai ser frustrado, porque foi Ele que te chamou. Não, eu prego bem, então eu não preciso do Senhor. Mentira. Você só será bem sucedido no seu chamado se você tiver intimidade com aquele que te chamou. O nosso chamado é algo particular, individual. Porém, todos que fomos criados pelo Eterno, fomos criados para um chamado. Quando vemos chegar a nós as responsabilidades com nossa família, emprego, faculdade, etc., temos de acreditar que esses desafios fazem parte dos nossos chamados como seres humanos. Como seres humanos, ou seja, criaturas de Deus, fomos chamados para enfrentar esses desafios que a vida nos propõe.
quando desistimos de vencer esses desafios, nós desistimos da nossa própria vida. Queridos, o Senhor nos chamou com vários propósitos. Como eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem assim: eu não tenho um chamado de Deus. Todos nós temos um chamado. Todos nós viemos aqui por algum motivo. Você não veio aqui à toa. Você não nasceu à toa. Você não foi um acaso de uma evolução que a natureza propôs a você. Você não foi um acaso de uma evolução que te tirou de uma situação onde você era um macaco que ficava pendurado na árvore e agora você é alguém que anda, que pensa, enfim, não é isso. Deus te criou com propósito. Deus te fez com propósito. E esse propósito, ele tem de ser cumprido. Você tem de cumprir esse propósito. Como eu disse aqui no começo, às vezes nós nos deparamos com alguns desafios que se tornam gigantescos em nossas vidas. Às vezes nos vemos desafiados por formar uma família. Às vezes nos vemos desafiados em conseguir um emprego. Vemos aí pessoas que são desafiadas a tão novas ter de sustentar a sua casa. Mas se nós formos ver o histórico dessas pessoas, aqueles que foram bem-sucedidos foram aqueles que não baixaram as cabeças para as dificuldades. Nós somos chamados para vencer alguns desses desafios, perder outros, vencer alguns, porque aqueles que são mais bem-sucedidos não são aqueles que ganham todas as lutas nas quais eles entram, mas são aqueles que não desistem quando perdem a sua primeira batalha. Quantas vezes perdemos e queremos jogar tudo para o alto? O Senhor Jesus diz assim: olha, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. E se ele baixasse a cabeça e voltasse para o céu e falasse: pai, eu quero ir embora, porque eles não me quiseram, hoje nós não estaríamos aqui, com certeza. E se estivéssemos desse mundo, com certeza não estaríamos falando disso. Mas ele decidiu lutar. Ele não baixou a cabeça, ele continuou. E aqueles que eram o seu povo, que o rejeitaram, ele disse: olha, um dia vocês vão se arrepender, mas já que é assim, ele permitiu que a palavra dele chegasse a nós, gentios, e nós fomos enxertados nessa raiz. Queridos, quando esses desafios se levantam, quando os desafios do nosso chamado se levantam em nossa frente, e às vezes perdemos algumas batalhas, e nós baixamos a cabeça e falamos assim: eu não consigo mais, chega, para mim não dá. Você está falando: Deus, você é um incompetente, porque você escolheu a pessoa errada. Deus não erra, querido. Se Ele colocou na sua vida algo para você fazer, entenda, é porque Ele sabe que você pode. Ele confia em você. E se Ele, que é poderoso desse jeito, acredita que você pode, se Ele, que é grande desse jeito, sabe que você consegue, quem é você para falar que vai parar? Quem é você para desistir? Quem é você para falar: eu sou tão pequeno? Como disse Jeremias: Senhor, mas eu sou só uma criança. E Deus fala: Jeremias, não diga isso, porque hoje eu ponho as minhas palavras na sua boca. E hoje eu coloco você como profeta sobre as nações, e você terá o poder de plantar e arrancar, de edificar e derrubar. Então não diga que você é apenas uma criança. O que Deus tem colocado na sua mão para você fazer, e você diz que não consegue? Você não consegue manter a sua família unida? Por que não? Você não consegue fazer com que a certeza dessa salvação fique dentro de você por mais do que um culto de domingo? Por que não? Você não consegue se manter no emprego porque você acha que todos te perseguem ou que você é incapaz de crescer? Por que não?
Você é incapaz de galgar sonhos, e você que sonhou em ter algo, você já desistiu porque você acha que esse sonho é muito grande para você. Por que você não tenta? Deus te chamou porque Ele confia em você. Deus Ele te fez porque Ele acredita em você. Porque senão, queridos, com certeza você não teria nascido. Porque Deus não faz nada sem um propósito. Amém? Eu vi uma frase, um filme, e essa frase me marcou muito. E essa frase fala assim: olha, lutem e continuem lutando, até que cordeiros se tornem leões. É impossível? É difícil, mas não é impossível não. Não é não, queridos. Não desista quando os desafios se levantarem diante de você. Seja como um cordeiro, mas se for necessário, ruja como um leão. E vença os desafios, mas não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para que você seja um pai de família exemplar, seja. Se Deus te chamou para ser uma esposa exemplar, seja. Se Deus te chamou para ser um pastor, uma pastora, um líder de excelência, seja. Não desista, não abra mão. Não abra mão. Romanos capítulo 8. Versículos 31 ao 39. Amém? Diz assim a palavra: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também a ele, com ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes, queridos, quando tudo está bem na nossa vida, essa frase, esses versículos, eles fluem da nossa boca com tanta facilidade, que quem está do nosso lado chega a estremecer. Mas na hora de fato que temos que usar essa certeza, o negócio fica estreito. Fica tão difícil de dizer: Deus, quem vai me separar do teu amor? Querido, o homem que escreveu isso aqui, ele estava preso, condenado à morte. Tudo isso porque ele pregou o Evangelho. Mas ele escreveu: nada pode me separar de ti, Senhor. São nessas horas de dificuldade que essas palavras que lemos têm de valer, têm de ser dita realmente por nós, de ser vivida realmente por nós. Porque se essas palavras fossem simplesmente para falarmos quando estamos alegres, de nada adiantaria. E se Paulo apenas falasse nos momentos bons da vida dele, nenhuma dessas cartas tinham chegado até nós, porque em todo o tempo ele foi perseguido, açoitado, correndo risco de morte, mas ele não desistiu. Ele sabia qual era o chamado dele. O chamado que cada um tem, ou seja, o chamado que te faz um mensageiro de Deus. Nós vimos aqui a respeito dos chamados de um modo geral em nossas vidas. Nosso chamado como esposo, esposa, filho, enfim.
O chamado que Deus nos deu como criaturas dele. O chamado que Deus nos deu como simples seres humanos. Aqueles que foram criados por Deus e têm de lutar a cada dia para poder vencer. Nós vimos agora. Mas só que agora eu quero falar a respeito do chamado que nos faz mensageiros de Deus. É um chamado específico, é um chamado diferente. E muitos dizem que não tem esse chamado. E foi muito bom quando o pastor Washington começou a falar aqui exatamente a respeito disso. Exatamente a respeito disso. E eu creio que Deus ali, nas palavras dele, respaldou o que eu ia dizer agora. Muitos dizem que não tem chamado nenhum no reino de Deus. Mas nessa noite você vai sair daqui sabendo e entendendo que todos nós temos um chamado. O chamado de ser mensageiros do reino de Deus. Não existem regras e formas ou em que tempo esse chamado acontece. Alguns chamados acontecem com as pessoas ainda muito jovens, como foi o caso de Jeremias, que citamos aqui. Ou alguns são chamados com idade bem avançada, como foi o caso de Abraão, que ainda era Abrão, e Deus prometeu a ele que dele sairia uma grande nação, e ele era muito velho e a sua mulher era estéril, mas ele acreditou nesse chamado, ele não abriu mão do seu chamado. Outros acontecem em momentos da vida onde a pessoa acha que está muito bem resolvida, que foi o caso do apóstolo Paulo. Ele estava muito bem resolvido, inclusive religiosamente falando, porque ele era um doutor da lei, ele era alguém respeitado, mas Deus fez com que toda a vida dele mudasse, entregando a ele um chamado específico e mostrando para ele que não era aquele o caminho que ele deveria seguir. Não existe regra, querido. Não existe momento específico. Olha, o chamado de Deus acontece com tal idade. Não. Olha, o chamado de Deus tem duração de tanto tempo. Não. Nós vemos aí Estevão, que foi levantado como diácono e pouco tempo depois foi morto apedrejado. O ministério dele durou pouquinho tempo, mas ele era homem sábio em palavras. Ele era tão sábio em palavras que aquelas pessoas o apedrejaram, porque elas não conseguiam ouvir aquilo que ele falava, porque era tudo verdade de Deus. E nós vemos assim, um dos momentos mais lindos da Bíblia foi a morte de Estevão. E aí nós pensamos assim, mas acaso a morte de alguém pode ser algo lindo? Sim, aqueles que creem no Senhor, aqueles que têm a certeza que vão para o seio de Abraão, a morte deles é linda, porque a vida deles com certeza será melhor do que a nossa, porque eles já estarão descansando no Senhor, aguardando o grande dia onde o Senhor Jesus os vai chamar pelo nome. E lá em Apocalipse diz: e aquele que crê ganhará uma pedrinha branca, e nessa pedrinha um nome escrito, e só quem sabe aquele nome é aquele que o recebeu e o Senhor que o deu. E naquele momento da morte de Estevão, onde ele estava sendo apedrejado, Estevão olha para os céus e diz: eu vejo os céus abertos e vejo o Senhor Jesus à destra do Pai. E Estevão ainda tem a fé, a certeza do chamado dele. Ela é notória quando ele abre a boca e fala a mesma frase que o Senhor Jesus disse: Senhor, não impute a eles o pecado que eles estão fazendo. Eles não sabem. Estevão tinha todas as condições de amaldiçoar aquele povo, mas ele diz para que Deus tenha misericórdia daquele povo. E nós, às vezes, por muito menos que isso, abrimos mão do nosso chamado e amaldiçoamos as pessoas que estão do nosso lado. Queridos, então, como eu disse, não existe regras, formas e tempo para que esse chamado aconteça. Mas o que sabemos é que todos aqueles nascidos de novo são chamados como mensageiros do Evangelho da paz. O Espírito Santo nos dá ministérios específicos para crescimento da obra do Senhor, como está em Efésios 4:11, onde ele diz que alguns foram chamados para pastores, outros para apóstolos, mestres, enfim. Porém, todos os que creem são comissionados pelo próprio Jesus a serem suas testemunhas. Marcos 16, do 15 a 18,
fala, quando Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz: olha, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê será salvo, mas todo aquele que não crê será condenado. Essa grande comissão foi feita para todos aqueles que creem no Senhor. Todos nós que um dia abrimos a nossa boca, erguemos nossas mãos e dissemos assim: olha, eu creio no Senhor Jesus. A partir dessa noite, desse dia, a minha vida pertence a Ele. Automaticamente você está sendo comissionado a falar para outras pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Mas nós, quando eu digo nós, queridos, somos todos nós. Em alguns momentos temos medo de falar o que Jesus fez por nós. Temos vergonha. Temos vergonha. Mas a palavra é muito dura que diz a respeito disso. Quando diz: olha, aquele que se envergonhar de mim, o Pai se envergonhará de vós. Amados, motivos que nos levam a desistir do nosso chamado. Agora eu estou falando sobre chamado específico no reino, na obra do Senhor. Eu coloquei aqui 3 motivos que nos levam a desistir do nosso chamado. Primeiro motivo: decepção com outros irmãos. Se eu falar alguma mentira aqui, você me corrija. Segundo motivo que nos leva a desistir do chamado: falta de intimidade com o Pai, e com isso desinteresse pelas coisas do Senhor. Quando perdemos a intimidade, nos desinteressamos por aquele que nos chamou, e quando nos desinteressamos por Ele, nada mais faz sentido, nada mais é problema, nenhuma atitude que eu tome vai fazer com que o meu coração sinta dores de arrependimento, porque já me desinteressou aquilo que é do Senhor. Terceiro, dores em nossas vidas, que nos fazem acreditar na mentira de que Deus não se importa conosco. Dores da nossa vida, perdas que temos, e nós acreditamos nessa mentira do diabo, que diz que Deus nos abandonou. Às vezes, queridos, como eu disse no começo, desistimos de algo que Deus nos deu, e queremos abrir mão, e queremos procurar culpados. E hoje, na igreja evangélica no Brasil, eu posso dizer com certeza que 90% daquelas pessoas que estão lá fora, desviadas, vão falar que se decepcionaram com alguém dentro da igreja. Mas eu quero te dizer algo muito sério: quem é maior e quem morreu por você? O irmão que talvez te decepcionou, ou Jesus? Se foi o irmão que morreu por você na cruz, beleza, pode virar as costas, sair e faça da sua vida o que você quiser. Mas se foi Jesus que morreu por você, se Ele é maior na sua vida do que qualquer outro irmão e do que você mesmo, se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo. Quem morreu por você foi Jesus. Quem entregou a vida por você foi Jesus. Não fui eu. Eu vou errar com você. Eu vou decepcionar você, porque eu sou falho. Mas aquele que está no céu não erra. E quando você diz que abandonou o seu chamado, quando você diz que deixou a sua posição de chamado de Deus por causa daquilo que o seu irmão te fez, você está se fazendo maior do que Deus, e você está se fazendo o seu irmão maior do que Deus. Não faça isso. Não faça isso. Se tudo isso ou alguma dessas coisas te fizeram desistir, primeiro, aquele que é fiel e justo diz: vinde a mim e eu vou te aliviar. E ele continua dizendo: ide, porque você é um mensageiro meu. Fique de pé em nome de Jesus. Agora fecha seus olhos, queridos.
Feche seus olhos, não se distraia com nada agora. Agora é você e Deus. É você e Deus. É você e aquele que te chamou. É você e aquele que te comissionou. É você e aquele que te fez filho dele, que fez de você a pessoa mais importante do mundo. Se tenha nessa posição, porque você é a menina dos olhos de Deus. Ele se importa com você, Ele acredita em você, e é por isso que Ele te chamou. E se você se enquadra dentro de algumas dessas coisas que eu disse aqui, se você desistiu do seu chamado na sua vida pessoal, se você quer desistir do seu casamento, quer desistir daqueles sonhos que Deus colocou dentro de você, se você desistiu do seu chamado dentro da casa do Senhor, talvez você já percebeu que Deus tem um chamado para você como simplesmente um mensageiro. Olha, simplesmente, não. Isso é algo importante demais, porque um mensageiro é aquele que leva uma palavra, e essa palavra que você está levando é uma palavra de vida. Se você desistiu desse seu chamado, ou se você tem um chamado específico na sua vida e você sabe disso, e você desistiu por algum motivo, porque talvez algum irmão te magoou, porque talvez você perdeu a intimidade com ele, com o Senhor, porque talvez você sofreu baques tão grandes na sua vida que você resolveu parar e acreditar na mentira do diabo, que Deus, Ele não se preocupa com você, que Deus, Ele tem coisas mais importantes para fazer, ou que Deus, Ele é um Deus perverso, que faz você de marionete. O diabo tenta colocar isso em nossas mentes. Em Efésios 4 diz assim, olha, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem o erro. Chega de errar, querido. Chega de desistir daquilo que Deus nos deu. E essa noite é uma noite onde você vai ter a oportunidade de restaurar na sua vida essas coisas, de restaurar na sua vida aquilo que você abriu mão. E o primeiro passo para que isso aconteça é que você se arrependa. Não procure culpados. Ah, mas agora foi aquele... Não procure culpados. Entenda que o único responsável, queridos, para que o ministério se desmorone, sou eu mesmo. Então não procure culpados, só se arrependa. Esse é o primeiro passo. Feche seus olhos e ore ao Senhor, se arrependendo agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vem agora, Senhor, tocar nos corações dos seus filhos aqui nessa noite. Essa noite, Deus, de arrependimento. Essa noite, Deus, onde o Senhor vai fazer algo sobrenatural, eu creio já fazendo, porque o Senhor está tocando na vida de pessoas aqui. O Senhor está lembrando as pessoas quem elas eram e quem elas são agora, e aquilo que o Senhor quer que elas sejam amanhã. Senhor amado, o Senhor as comissionou, o Senhor as chamou. E se por algum motivo, decepção, dor, perda, não importa o que seja, elas desistiram, elas abriram mão, essa é a noite de voltar, essa é a noite de buscar, através de um arrependimento genuíno, aquilo que elas abriram mão, aquele chamado tremendo que o Senhor as entregou. Nessa noite serão ressuscitados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqueles, Deus, que têm chamados específicos em suas vidas, aqueles que, Deus, abriram mão por causa de tantas coisas, que eles venham perceber o quão longe estão de Ti, e que nessa noite, no particular, entre o Senhor e eles,
eles venham, Deus, ser levados a Ti com um arrependimento genuíno e uma restauração completa por aquilo que os pertence, porque foi o Senhor que os deu. Pai amado, continua abençoando cada coração, porque a Tua palavra é como espada de dois gumes. Ela, Senhor amado, divide alma e medula. A Tua palavra, Senhor, é uma semente que não volta vazia. Então eu creio, Deus, que o Senhor possa continuar, não só hoje, mas por todos e todos os dias, fazer com que essa semente venha frutificar, venha germinar, venha crescer e dar muitos frutos para a honra e para a glória do Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, os momentos que pensamos em desistir, mas que o Senhor, com o seu Espírito, que está diante de nós, nos clamando por nossas vidas, nos mostra que o Senhor tem algo muito maior para as nossas vidas. Senhor amado, não nos deixe e não permita que abramos mão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Levante sua mão. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para fazer o que queres de mim. Cante com o seu coração. A Tua presença. Nós não vamos nos despedir do Senhor, nós vamos entrar na presença dEle. Preciso a Tua presença, Deus, a Tua presença. Levante sua voz e declare: é o meu maior valor, é o meu maior valor. Levante sua mão e declare: Senhor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Tudo que eu quero, tudo que eu quero. Minha vida, Jesus, és meu amigo. Você, igreja, cante. E a Tua vontade, doce Espírito, meu alento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para fazer o que queres de mim. A Tua presença, a Tua presença, a Tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Declare mais uma vez:
Declare mais uma vez, atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Levante as suas mãos agora. Tu és, Senhor, a nossa vida, tudo que nós temos vem de Ti. Que essa noite, Pai, ao sair dessa casa de adoração, desse lugar, entendamos que o Teu amor nos conquistou. Entendamos que o Teu chamado, Senhor, é para nos perdoar, é para nos aproximar de Ti. Se existe alguém aqui hoje, Pai, que não recebeu o Teu perdão, não ouviu do Teu amor, que essa acusação saia dele agora em nome de Jesus, e que ele receba não só o perdão pelos seus pecados, mas a unção do Teu Espírito Santo. Que essa noite, Pai, mais do que qualquer outra noite, que é hoje e agora, todos que estão aqui recebam o Teu favor, e que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a vida de cada um crente aqui nesse lugar, de cada discípulo de Jesus, e que o Senhor nos dê o Teu favor, para a glória e honra de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Nós temos cantina hoje, amém? Há um cheirinho gostoso ali, não deixe de passar na cantina. Aqueles que querem comprar a camisa Minha Paixão é por Vidas, lá atrás com Luquinhas, amém? E os irmãos que fazem parte do discipulado, amanhã tem reunião, quarta-feira eu estarei indo para Porto Seguro, amém? E o ônibus vai sair daqui uns 15 minutos, amém? 15 minutos para chegar na sua